A internet está sempre trazendo novas palavras para o dicionário e uma das mais recentes é influencer. Um profissional que se tornou estratégico para algumas empresas. Mas afinal, você sabe qual é o papel de um influencer? Como ele atua? É o que a gente vai explicar na primeira matéria do programa. A Yasmin ficou famosa na internet depois de fazer esse vídeo, cantando uma música com voz de aplicativo de GPS. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda a alegria festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. E com magia e pura alma, ele chega com a dança possuído pelo ritmo ragatanga. Eu ganhei muito seguidor em pouco tempo, principalmente no YouTube. Antes eu tinha 200 inscritos e em poucos meses eu tinha quase 300 mil. E no Instagram foi a mesma coisa. Com dezenas de milhares ou milhões de seguidores, eles são conhecidos como influencers ou influenciadores digitais, que em geral usam redes sociais para apresentar as próprias experiências aos usuários ou para testar produtos, por exemplo. E acabei caindo nessa, de influenciadora digital, que é uma profissão que tem se tornado parte da minha vida. Eu tento privar um pouco nas redes sociais a minha vida pessoal amorosa, minha vida familiar, mas estou sempre mostrando o meu trabalho, estou sempre mostrando meus passeios, estou sempre dando dicas de coisas nesse estilo. O que parece brincadeira para alguns é assunto muito sério para outros, como Erasmo, por exemplo. Ele faz parte dos profissionais que ganham a vida com as redes sociais, mas ao invés de ser influenciador, ele é dono de uma empresa que aproxima anunciantes e influenciadores. A gente começa primeiro pensando na necessidade da marca, né? O que ela precisa? Ela precisa fazer o quê? Ela precisa ter uma voz com o influenciador para mostrar algum tipo de serviço, algum tipo de solução ou se um produto específico. A partir daí a gente monta um planejamento e nesse planejamento a gente imagina como é que vai ser esse trabalho, né? Como é que vai ser a fala do influenciador para funcionar essa interação entre a marca e o influenciador. Quando o consumidor ele se identifica ou ele se projeta naquele influencer, automaticamente ele vai criar uma relação afetiva realmente com aquilo. Então, tanto com o produto quanto com o influencer, ele consegue transformar isso numa relação híbrida, como a gente chama. E ele não consegue muito separar o que é a marca, o que é o produto, o que é o influencer, ele já trabalha como tudo junto. Pensa que assim, se eu vou trabalhar com chocolate, eu preciso de influenciadores que gostam de chocolate e vivenciam isso. Justamente para essa interação com a marca dar certo. Então, a gente tem uma equipe que pensa isso, né? Então, as pessoas gostam de influenciadores, então elas procuram influenciadores que têm esse fit, que já comeram chocolate, falam sobre chocolate, por exemplo, sommelier de chocolate, por exemplo, até isso existe, e a gente faz essa interação. E o mercado para os influenciadores é cada vez mais amplo. No Brasil, um levantamento mostrou que cerca de 75% das marcas utilizam influenciadores digitais nas estratégias de marketing delas. 75% dos usuários da rede social Instagram, por exemplo, tomam ou já tomaram alguma decisão após a exibição de uma publicação patrocinada. 64% dos influenciadores encaram a atividade como uma profissão. 61% gastam mais de 4 horas por dia acessando as redes sociais. 61% publicam ao menos uma vez ao dia e 68% são do sexo feminino. Agora eu sou agenciada, então com a agência intermediando essa relação entre a marca e entre o influenciador, que no caso fica mais fácil trabalhar. Eles me mandam o resumo da campanha, me mandam o produto, geralmente também tem um evento para firmar e aí funciona desse jeito. Algumas campanhas são pagas em dinheiro, outras são pagas em produtos, outras têm uma outra relação de permuta, né? Hoje influenciador é uma realidade, tá? O mercado está bem consolidado, a gente tem números se baseando disso, né? Mostrando que hoje influenciador ele está à frente na seleção de qualquer produto ou serviço que as pessoas queiram adquirir. E eles têm um apelo sentimental para o influenciador, né? Eles gostam do influenciador, e o influenciador mostrando que aquilo é bom, faz todo sentido continuar com a compra, né? Ou a aquisição da prestação de serviço. E o marketing de influência hoje é uma ferramenta que tem sido bastante usada, principalmente para criar esse vínculo emocional e essas estratégias de impacto, para que o consumidor não somente compre, mas que ele se sinta identificado com aquela marca. E o uso desses influenciadores é a ferramenta principal.
E foi de olho nesse nicho que o Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie trouxe os profissionais do mercado de influenciadores digitais para apresentar as tendências e estratégias para os estudantes dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da instituição, que ficaram de olho nas oportunidades e desafios da área. Olha, a primeira coisa é fugir de briga, que hoje a internet, infelizmente, é um palanque, né? E acontece de tudo. Uma marca, ela tem que sentir do outro lado que o influenciador tem uma vida relativamente tranquila, isso de briga com marcas, né? Para ser atrativo para essas marcas. E, assim, ter o engajamento, que é o quê? Ele falar com a sua audiência de verdade, né? Não só mostrar, mas falar, viver a realidade com eles e debater as coisas da vida que acontecem, os dilemas da vida, as coisas pequenas do dia a dia. Um tema que mobilizou a opinião pública em 2019 foi a reforma da Previdência. O assunto gerou debate e ocupou a pauta política durante um bom tempo. E ainda assim, tem muita gente que não tem clareza sobre o que vai mudar. É por isso que o Vinícius, que é aluno do curso de jornalismo aqui da universidade, fez uma matéria sobre o assunto. Vale a pena a gente dar uma olhada. O sistema previdenciário no Brasil atualmente encontra-se endividado. Segundo a estimativa oficial do Tesouro Nacional, o rombo na Previdência deve ser de 309 bilhões de reais em 2019. Isso ocorre porque o setor tem gastado mais do que arrecada, por diversos motivos. Na tentativa de diminuir esse déficit, foi aprovada a reforma da Previdência. A mudança vai atingir milhões de pessoas, mas, na prática, nem todo mundo entende o impacto da reforma. Muitas pessoas têm entendido que a reforma restringe direitos e eu tenho defendido que, ao contrário, que a reforma é um mecanismo de garantir direitos. E essa garantia de direitos não se dá só para os atuais beneficiários, porque também não adianta eu ter direito adquirido a uma aposentadoria X se não tiver recursos para honrar com esses benefícios. Em primeiro lugar, vale ressaltar que para quem já está aposentado, nada muda. Os trabalhadores que já reuniram os requisitos para se aposentar de acordo com a regra antiga também estão imunes às mudanças. Quem está no mercado de trabalho, independente do tempo restante para aposentadoria, deverá escolher uma das opções de regras de transição. As novas regras da Previdência instituem uma idade mínima para se aposentar. Trabalhadores privados e servidores públicos só podem se aposentar a partir dos 62 anos para mulheres e 65 para os homens. E é necessário o cumprimento de um tempo mínimo de contribuição. Existem alguns grupos de trabalhadores que seguem regras diferentes. É o caso dos trabalhadores rurais, professores e algumas classes de policiais. Uma alternativa sugerida por muitos especialistas é o das previdências privadas. São aposentadorias que não estão ligadas ao governo, pelo INSS. Geralmente, bancos ou seguradoras oferecem esse serviço. Vale ressaltar que a contribuição com o INSS é obrigatória e, por isso, as previdências privadas são alternativas para complementar a aposentadoria. A reforma da Previdência foi tema de uma palestra que o senador Major Olímpio apresentou na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O senador contou aos alunos os impasses para aprovação e como vai ser estruturado o novo sistema previdenciário. Num espaço de 10 anos, não se conseguirá mais o Estado brasileiro, desde a União, os estados e os municípios, custearem folha de pagamento e pensões. Então, teve que se fazer esse ajuste. Não é uma matéria simpática para você discutir, né? Mas você é obrigado, você não tem outra alternativa. É o papel da universidade trazer para o palco de discussão os principais temas na sociedade. A reforma da Previdência é certamente um deles. E não só uma discussão em que nós queremos travar entre professores, mas, sobretudo, entre alunos. No sentido de que nós possamos, enquanto universidade, enquanto principal instância crítica de uma sociedade, contribuir com este debate tão importante para o nosso país. Tudo isso nos leva a trazer para dentro da nossa instituição, especialmente na Faculdade de Direito, a questão legal,
do que está sendo discutido. Quais os impactos para o cidadão, o que o direito permite, até onde que a legislação atual permite que o governo vá até onde quer ir. Se você já está no mercado de trabalho e pretende se aposentar em breve, vale a pena acessar o sistema do INSS para fazer uma simulação da sua aposentadoria. Através do portal Meu INSS, o trabalhador pode ver opções de caminhos para se aposentar, além do tempo restante de contribuição. A produção de energia elétrica no Brasil se dá principalmente através de usinas hidrelétricas que utilizam a pressão da água para gerar energia e termoelétricas, que produzem energia através do calor liberado pela combustão de determinados produtos. Por mais que sejam as principais fontes de energia do nosso país, elas infelizmente não estão isentas de impactos ambientais e sociais. Diante desse impasse, novas alternativas de fonte de energia surgiram, e uma delas é a eólica, que transforma a força do vento em eletricidade. É a fonte que mais vai crescer no Brasil nos próximos 30 anos. O Brasil tem o melhor vento do mundo para a produção de energia eólica. Então é muito importante que o Brasil explore esse recurso. É um dos países mais ricos do mundo em recursos renováveis para a produção de energia. O vento é considerado uma fonte renovável de energia porque ele não se esgota com a sua utilização e poderá ser sempre aproveitado. Isso faz com que não haja risco de crise no setor, além de não emitir poluentes para o meio ambiente. O Brasil já é o 8º maior produtor de energia eólica no mundo, ficando na frente de países como Canadá e Itália. Estima-se que em 2020 essa seja a segunda principal fonte de energia do país, atrás somente da hidrelétrica. O potencial eólico é muito grande, então hoje nós temos o potencial eólico no Brasil, que é 3 vezes maior a necessidade de energia do Brasil. Então a gente tem uma margem para desenvolvimento desses parques muito grande para atender a necessidade do Brasil e trazer uma fonte limpa, renovável e competitiva. É a mais barata do Brasil hoje. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento da matriz eólica no país. E por ser uma das mais baratas que existe, isso pode impactar numa redução do valor que se paga atualmente. Nos últimos 2 anos, a energia gerada pela força dos ventos foi responsável pelo abastecimento de cerca de 22 milhões de residências, o equivalente a 67 milhões de pessoas, quase 6 vezes mais do que a população do município de São Paulo. E a tendência é de crescimento. Nós estamos investindo cerca de 15 bilhões de reais ano, gerando cerca de 30 mil postos de trabalho ano, crescendo na média de 2 gigawatts ano. Então, esse crescimento vai se manter ao longo dos 10, 15 anos para frente. A energia eólica no Brasil e no mundo ainda deverá ser pauta de muitas discussões. E por isso, o tema foi debatido na 30ª Semana de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem como principal objetivo aproximar os alunos de temas importantes da área. A perspectiva aqui é de mostrar para os nossos alunos, principalmente, o quanto essa fatia, essa importância e desenvolvimento desta energia é para o nosso país. O Mackenzie Movimento está terminando, mas na semana que vem a gente volta com mais matérias para você. Enquanto isso, não deixe de acessar o nosso site mackenzie.br para conhecer mais sobre os cursos que a universidade oferece. Eu te vejo na próxima edição. Até mais!